Elas são construídas para abrigar algumas das pessoas mais perigosas. E com a quantidade de trauma, dor e terror experimentados atrás das paredes das prisões, não é de se admirar que muitas delas sejam classificadas como os lugares mais assombrados do mundo. Pessoal, aqui estão 5 prisões onde os prisioneiros, mesmo após a morte, parecem nunca terem saído de lá. Fala galera, hoje aqui no Conexões a gente fala sobre as prisões mais assombradas do mundo. E vamos começar pela penitenciária de Moultonville, na Virgínia Ocidental. Pessoal, ela foi inaugurada em 1879 e funcionou como uma prisão até 1995. Era considerada uma das prisões mais violentas dos Estados Unidos e seus detentos ainda são tidos como aqueles que assombram o local até hoje. Quando a primeira fase da prisão foi aberta, ela tinha uma população de 251 presos. Ao longo dos anos, a prisão tomou um rumo pior e se tornou incrivelmente violenta. Ocorreram 36 homicídios e 94 execuções na prisão. Suicídios e punições violentas também contribuíram para a morte de centenas de presos, mas devido à má administração desses registros, o número total de mortes que ocorreram em Moultonville nunca vai ser descoberto. Com seu passado violento, acredita-se que a penitenciária de Moultonville seja atormentada pelo que é chamado de assombração residual, que é definida aí como uma repetição de eventos trágicos do passado. Existem várias áreas da prisão consideradas mais assombradas do que outras, como a capela, as gaiolas do chuveiro, a área do corredor da morte, o Sugar Shack e o portão norte da carroça, onde os prisioneiros do corredor da morte eram levados antes de serem executados. Outra área conhecida, por ocorrências estranhas é o portão circular de entrada, que era usado aí para separar os presos recém-chegados dos alojamentos do diretor. Segundo relatos, a gaiola circular gira sozinha, dando a impressão que os espíritos dos criminosos ainda estão chegando à prisão. Os 2 fantasmas mais relatados são de um zelador, e de Arvin Atkins. O zelador ele morava no porão e é frequentemente visto vagando pela área do banheiro desse porão. Ele foi brutalmente espancado e esfaqueado pelos presos porque relatava as infrações deles aos guardas. Atkins era um preso que sofreu imensamente durante a sua execução. Ele estava na forca quando a porta do alçapão abriu prematuramente, fazendo cair e bater a cabeça, causando graves danos. Acredita-se que ele assombre a área da forca até hoje. Se houvesse um prêmio para a prisão mais assombrada, com certeza a penitenciária de Moultonville, na Virgínia Ocidental, venceria. Com suas histórias paranormais aterrorizantes, ela é facilmente uma das prisões mais assombradas do mundo. E lembrando, essa lista não tem nenhuma prisão no Brasil. A gente pode depois fazer uma pesquisa aí, logicamente trazer para vocês. Carandiru, mas a gente pode fazer um vídeo só sobre o Carandiru. Bodmin Jail. Pessoal, Bodmin Jail é uma prisão do século XVIII, situada na borda de Bodmin Moor, na Cornualha, Reino Unido. Ela foi construída em 1779 e durante a sua inauguração, algumas coisas muito sombrias aconteceram nela. Pessoal, ela abrigava mais de 150 prisioneiros, dos quais 55 foram executados por enforcamento. Em uma determinada ocasião, mais de 20 mil pessoas se reuniram para assistir à execução de um homem pelo brutal assassinato de um outro morador local. Como o local testemunhou tantas mortes, não apenas por execução, mas também devido aí, às terríveis condições de vida, ele tornou-se um lugar muito popular para os pesquisadores paranormais, que esperam ver principalmente os chamados prisioneiros inocentes executados, que foram relatados vagando pela prisão. Matthew Weeks, condenado por matar a jovem Charlotte Diamond, de 18 anos, em Bodmin Moor, foi visto várias vezes, assim como Selena Edge, acusada de matar uma criança. Diz a lenda, que Selena tenta agarrar crianças pequenas que estão fazendo essa visita à prisão e também causa uma sensação de opressão em mulheres grávidas. Outro fantasma que diz ser visto é o de Anne Jeff,
que perambula pela prisão. Anne foi deixada para morrer de fome porque se recusava a admitir que era uma bruxa. Após 3 meses sem comida, ela morreu. Esse longo período sem comida reforçou ainda mais a crença dos moradores locais de que ela realmente era uma bruxa. A área do bar também apresenta muita atividade paranormal. E não são apenas os visitantes que presenciam essas coisas estranhas. Funcionários disseram que sempre sentem como se estivessem sendo observados. Ouvem passos inexplicáveis, vozes, gritos de crianças vindos das celas do andar inferior, além de terem suas roupas puxadas por uma força desconhecida. Muitos acreditam que alguns prisioneiros ainda estão presos em suas celas, pois batidas altas e vozes assustadoras podem ser ouvidas nas celas vazias da prisão. Não faltam relatos paranormais em Bodmin Jail, tornando-a facilmente mais uma das prisões aterrorizantes aí do mundo. Número 3. A Penitenciária Estadual do Leste. Pessoal, a Penitenciária Estadual do Leste é uma antiga prisão americana na Filadélfia, Pensilvânia. Durante os seus 42 anos de operação, ganhou a reputação de manter os seus prisioneiros em isolamento total. Os prisioneiros eles eram confinados em salas sem janelas e não tinham permissão para nenhum contato com outra pessoa viva por 23 horas por dia. A maioria era levada à loucura por suas mentes, que pregavam peças devido à falta de contato humano. Muitas das torturas usadas nos presos variavam desde o galho de ferro até o buraco, que era um buraco no chão onde os presos que quebravam as regras da prisão passavam dias e muitas vezes semanas sem nenhuma luz e com pouquíssimo ar, quase sem comida, e acabavam tendo muita dificuldade para sobreviver. Seus corpos frágeis e fracos eram então puxados do buraco e colocados de volta em uma cela escura e solitária. O banho d'água, que era outro método brutal, fazia com que um preso que acabava desobedecendo às regras fosse mergulhado em um banho de água gelada e depois pendurado em uma parede do lado de fora durante uma noite de inverno. Pela manhã, havia uma camada fina de gelo na pele do preso. Acredita-se que o banho d'água tenha causado várias mortes durante o seu uso. Não há como negar que se algum lugar tivesse o ambiente perfeito para abrigar alguma atividade paranormal, a Penitenciária Estadual do Leste seria o lugar ideal. As aparições usuais, passos misteriosos, ouvidos e sons estranhos foram todos relatados aqui. Uma história, pessoal, conta sobre um chaveiro que foi chamado para remover aí uma fechadura antiga de uma porta de cela, quando uma força desconhecida o segurou tão forte que ele não conseguia se mover. Isso aconteceu no bloco 4, onde muitas das piores torturas ocorreram. O chaveiro disse que sentiu uma energia negativa horrível dominar o ambiente. O bloco 4 é onde ocorre a maior parte dessas atividades paranormais. Dentro das celas desse bloco, rostos já foram vistos aparecendo nas paredes e formas distorcidas se movem pelos corredores. No bloco 6, outra figura pode ser vista patrulhando o corredor, enchendo aqueles que a testemunham de pavor e um medo insano. Já no bloco 12, uma risada assustadora foi ouvida em várias ocasiões. A prisão agora está aberta ao público e os trabalhadores relataram que durante o tempo em que estavam trabalhando lá, ouviram choros, risadas e sussurros assustadores, todos sem alguma explicação aparente. Algo interessante sobre a prisão é que, apesar de estar aberta aos visitantes, algumas áreas permanecem fechadas ao público. Muitos se perguntam o que há, por trás dessas portas trancadas. Alguns acreditam que pode haver uma história sombria que não pode ser revelada. E você? Tá a fim de saber mais sobre a prisão de Bodmin Jail? Pede aqui nos comentários. É só você ser preso e ir pra lá, vagabundo. Do nada. A Torre de Londres. Pessoal, a Torre de Londres é dita ser a prisão mais assombrada e possivelmente o lugar mais assombrado do Reino Unido.
com 900 anos de história. O que aconteceu lá é incrível. O propósito original da torre era servir como uma base de poder real na cidade de Londres, fornecendo um local seguro para a família real em tempos de agitação civil. Mas ao longo dos anos tornou-se uma prisão onde os prisioneiros eram julgados, torturados e também executados. A Torre de Londres era um lugar aterrorizante para onde seria enviado, e a maioria dos que eram enviados para lá acabavam executados, e isso acabava marcando o resto da vida. Existem milhares de relatos de fantasmas. Thomas Becket é dito ser um dos primeiros fantasmas vistos na torre. Quando a parede interna da cortina ainda estava em construção, dizia-se que o fantasma de Becket estava insatisfeito com ela e a reduziu a escombros. O avô de Henrique III foi dito ser o responsável pela morte de Becket. Então, ele construiu uma capela na torre para o arcebispo. As pessoas acreditavam que o fantasma de Becket ficou insatisfeito com a construção da capela, pois nenhuma outra interrupção foi relatada. Arbella Stewart é um dos fantasmas mais famosos do castelo, mas o mais persistente de todos os fantasmas é o da rainha Ana Bolena. Ana Bolena ela foi casada com o rei Henrique VIII, né, que declarou aí o anglicanismo, rompendo com a Igreja Católica lá no chamado Ato de Supremacia. Ela foi casada então com o rei Henrique VIII e foi decapitada em 1536. Vários avistamentos de Ana Bolena foram relatados. Ela acabou perdendo a cabeça, sem motivo aparente. Literalmente. Pessoal, o fantasma da Ana aparece perto do local. Ana? Nossa, que chama o fantasma dela aqui. Pô, que intimidade com a Ana. Tá aqui, ó. Pessoal, as pessoas relataram, né? Ver aí o fantasma da minha amiga Ana. Pô, concentra. Ela estava sem cabeça andando pelos corredores da torre. Credo. A Torre Sangrenta é um local no castelo que evoca imagens macabras. Ainda a história de dois jovens príncipes, Eduardo V e seu irmão Ricardo, que foram declarados ilegítimos pelo parlamento e enviados para a torre. Eles eram vistos frequentemente brincando alegremente pelos jardins, mas desapareceram repentinamente e nunca mais foram vistos. Dois esqueletos acreditados serem das crianças foram desenterrados sobre uma escadaria da Torre Branca. Os fantasmas das crianças são frequentemente vistos usando camisolas, agarrados uns aos outros, de uma forma aterrorizada, lá nos quartos do castelo. Eles também são ouvidos por toda a torre. Atualmente, guardas que vigiam a Torre de Londres de noite, e muitos relataram sentir uma terrível sensação de esmagamento ao entrar no lugar. Essa sensação também é bem difícil de acreditar, né? Pô, só tem esmagamento e pressão no peito? Que fantasma mais sem criatividade? Desculpa, eu tô brincando. Ele quer carinho, tá te abraçando bem forte. Muitos guardas também têm histórias, né, de ver, ouvir e sentir a presença desses fantasmas em toda a Torre de Londres. Tudo isso torna a torre um lugar assombrado e também um dos locais mais visitados do Reino Unido, não apenas, né, pela sua rica história, mas também a esses encontros paranormais aterrorizantes. A próxima prisão eu tenho quase certeza que você pelo menos já deve ter ouvido falar. Filme, né? Ela foi conhecida também por ser uma prisão onde os presos não conseguiam escapar. Entre aspas, né? Se você já ouviu falar de Alcatraz, saberá que era para ser considerada a prisão definitiva dos Estados Unidos. Ela inicialmente foi projetada como uma prisão militar do século XIX, mas lá no início do século XX foi transformada em uma prisão federal que abrigava os piores criminosos do país, desde o famoso, né, Al Capone até o insano Sam Richard Ashley, que tinha a equivalência mental de uma criança de 10 anos. Durante o seu uso, Alcatraz foi um lugar brutal de punição e confinamento, oferecendo pouquíssimos privilégios aos prisioneiros. Auto, extermínio e assassinatos e qualquer tipo de insanidade era tudo muito comum. E isso acabou contribuindo
para que o local fosse considerado um dos mais assombrados da América. Avistamentos de figuras nos corredores, portas de cela batendo e até o som de instrumentos musicais desconhecidos foram testemunhados por muitos dos funcionários que trabalham lá. No entanto, os trabalhadores atuais não são os únicos a terem experimentado coisas estranhas em Alcatraz. Durante seu tempo como prisão, dizia-se que quase todos os guardas e oficiais que serviram lá vivenciaram algo fora do comum. E muitos prisioneiros relataram atividades fantasmagóricas durante a sua estadia. Entre os relatos estão sons de sussurros no meio da noite, luzes flutuantes, figuras e gemidos e o barulho de correntes que se arrastando em celas que eram conhecidas por estarem desocupadas. Mas não estavam, pelo jeito, né? Um prisioneiro lá do bloco D relatou ter visto olhos vermelhos brilhantes no escuro e gritou por horas. Ele foi encontrado morto na manhã seguinte com um rosto roxo, olhos saltados e marcas de estrangulamento não identificadas ao redor do pescoço. Muitos se perguntam se ele, cometeu o autoextermínio ou foi morto por alguém ou algo. Alcatraz sempre foi e sempre será um lugar notável. E as histórias paranormais, rumores e lendas continuarão a aterrorizar todos que se interessam por essa história. Sigam Conexões.